Tudo bem, galerinha do 8º ano? Vamos falar um pouquinho sobre arte. Eu sou a professora Rosicler e nós vamos falar sobre arte digital, body art, as transformações no corpo, o corpo sendo usado como suporte. E você sabe como surgiu e o que é a arte digital? A arte digital, gente, é aquela que está relacionada a todo tipo de tecnologia, aos computadores, aos celulares, aos nossos smartphones, né? Tudo aquilo que vem do advento da comunicação e do surgimento dos computadores, isso mesmo. E você sabe como foi que surgiu? Lá na década de 50, 60, com a chegada de grandes computadores, né? Com a chegada do armazenamento de muitas informações. E também ela é uma resposta às artes visuais tradicionais, né? Elas se opõem um pouco às artes tradicionais, a pintura e a escultura, mostrando que a arte pode ser vista de uma outra maneira e pode ser elaborada de outras formas. Isso mesmo. Eu gostaria que vocês observassem comigo aqui na tela, gente, uma exposição do artista Vincent van Gogh. Ela aconteceu em Paris e foram elaborados imensos locais que foram reproduzidas, né, mostradas as obras do Vincent van Gogh em grandes proporções. Era como se você entrasse no ambiente e estivesse imerso ali em todas essas obras do Vincent van Gogh. Aqui nós temos na próxima tela, né, algumas obras do artista, mas a principal que nós estamos vendo bem no centro da tela é um autorretrato do artista. A próxima tela é como se nós estivéssemos dentro da obra de arte Noite Estrelada, uma obra muito importante desse artista. E seguindo adiante, nós vamos fazer uma imersão aí na exposição do artista Leonardo da Vinci. Essa exposição foi feita em homenagem aos 500 anos do seu nascimento, onde foram reproduzidas em forma real todos os projetos que Leonardo da Vinci havia desenhado, porque sim, além de pintor, ele era poeta, ele produzia muitos projetos, né, muitas armas bélicas. E aí também foi feita essa exposição, onde você conseguia fazer essa imersão dentro das grandes obras do Leonardo da Vinci. Observem comigo na tela aqui, né, a Mona Lisa, obra muito emblemática dele, e também o homem vitruviano, que marca, né, o desenho, a perfeição da figura humana, ok? E nós vamos falar também da body art. Gente, o que é a body art? Você pinta o seu cabelo? Você corta o seu cabelo? Você pinta a sua unha? Ou você simplesmente veste uma roupa diferente para criar uma transformação aí no seu corpo? Então a body art, ela fala um pouco sobre isso, sobre as transformações que nós podemos fazer no nosso corpo e o corpo sendo usado como suporte para a arte. E esse termo, gente, acompanha aqui, é um termo que em português significa a arte do corpo. Foi um estilo artístico que começou em 1960, mas com o nome de body art, porque as transformações corporais e pinturas, elas já remontam a milênios atrás, certo? E ela surgiu nos Estados Unidos e também na Europa. E tinha o corpo como principal expressão artística, ou seja, a tela foi substituída por corpos humanos, tornando a arte uma obra viva, isso mesmo. E eu quero que vocês acompanhem comigo aqui algumas das principais características da body art, certo? Quais são essas características? O corpo humano como suporte, né, e experimentação artística, a materialidade e a resistência do corpo, a relação entre arte e a vida cotidiana, o choque do espectador, a arte sendo colocada como protesto, o uso das performances, da videoarte e das instalações, as tatuagens, as maquiagens, as deformações e escarificações no corpo. Os artistas se utilizam de temas livres de qualquer tipo de preconceito, tendo a arte como forma de protesto, como falamos antes, visando despertar o público com relação à importância da vida e principalmente da arte.
E seguindo mais adiante, nós vamos falar aqui um pouquinho mais sobre a body art. Observem aqui na tela essa pintura corporal. Isso já faz parte da body art. Para muitos estudiosos sobre o tema, a body art é uma vertente de arte contemporânea. E o seu precursor, gente, acreditem, foi Marcel Duchamp, aquele artista lá do dadaísmo de 1916. Ao questionar, gente, o quê? Os limites do conceito e o modo de fazer arte, dando início às reflexões sobre a arte conceitual, aquela arte que carrega consigo um conceito. Dessa forma, os artistas contemporâneos ultrapassaram os limites da tela e do conceito de arte ao propor uma nova forma de expressão artística em detrimento das artes tradicionais, que eram a pintura e a escultura. No próximo slide, nós vamos falar sobre o Yves Klein, grande artista da body art. Ele que usava o corpo humano como suporte, mas não somente para criar pinturas. Ele pintava figuras humanas, pintava as pessoas e depois carimbava essas pessoas em grandes telas, criando assim uma nova forma de arte, certo? Nós também podemos falar da pintura e da pintura corporal indígena. Sim, que há muitos anos atrás já se tem tradição. E por que essa pintura corporal indígena acontece? Para rituais, muitas vezes, né, de celebrações, de nascimentos, de batizados, de grandes guerras, ou ainda para a caça, ou a preparação para guerras, né, ou ainda cura. Eu gostaria que vocês observassem na tela aqui que nós temos duas imagens. À esquerda nós temos a mulher Cadivel, que é uma etnia indígena aqui do Brasil, adornada com pintura corporal. À direita nós temos uma criança Kayapó, que também é uma etnia indígena aqui do Brasil, com o corpo pintado, mas nós também podemos observar que ela tem aí adornos, né? Tem pulseiras, né? Tem braceletes e tem um brinco. E nós vamos já falar também do piercing, tá, gente? Seguindo adiante, nós vamos falar sobre a pintura corporal africana. Sim, lá nas culturas africanas, dependendo da região e da etnia, né, do povo, eles têm uma infinidade de características diferentes para essas pinturas. Elas podem ser ritualísticas, elas também determinam a hierarquia dentro do povo. Acompanha comigo na imagem. O que nós estamos vendo aqui, gente? Uma pintura corporal tradicional de uma das tribos do Vale do Rio Omo, na Etiópia. Então, gente, olha, da mesma forma que as civilizações indígenas aqui do Brasil, as populações africanas também lançam mão de pinturas no corpo humano, certo? Como uma importante expressão ligada à cultura e geralmente religiosa, e posições hierárquicas, como eu já falei antes, né? Seguindo adiante, nós vamos falar sobre a pintura corporal hindu. Isso mesmo, as mulheres indianas que ao se casar fazem desenhos delicados nas mãos e também nos braços, né? Marcando aí a sua transição da vida de solteira para uma vida de casada. Outra pintura importante que elas fazem é uma pequena mancha vermelha na testa, que simboliza que aquela mulher agora é uma mulher casada. Essas tintas geralmente são produzidas a partir da rena, que é um produto que fica no nosso corpo por um determinado tempo, mas aos poucos ele vai se diluindo, vai saindo, certo? Vamos falar também sobre a tatuagem, a pintura corporal permanente. Essa você fez, não tem mais jeito de lavar e tirar, tá, gente? Então presta muita atenção. Olha comigo, acompanha comigo aqui na tela. A tatuagem é um tipo de pintura corporal que está presente em nossas civilizações, como é o caso da maquiagem, né, que também tem milênios de tradição. As pessoas costumam marcar seus corpos permanentemente em busca de se diferenciar das outras pessoas, dos outros indivíduos, mostrando autenticidade, e há também tatuagens feitas como homenagens a pessoas e também a momentos importantes. Aqui abaixo da imagem nós temos a legenda. Provavelmente, pessoas de alguns povos desenvolveram a pintura permanente com o intuito de fixar na pele a sua história.
Isso mesmo. Vamos falar também agora um pouquinho aqui sobre a nossa atividade. E vocês se liguem, porque é uma atividade assim simples, mas uma atividade que dá para você fazer bem bacana, certo? Vamos usar a pintura corporal indígena? O que vocês acham? Vamos usar essa pintura? Que tal você escolher uma tinta de pigmentos natural e colorir sua mão ou seu braço? Se não gostar, você pode lavar que sai facilmente. E que pigmentos naturais são esses que vocês podem usar? Vocês podem usar o coloral, aquele lá de colocar na comida que fica vermelhinho. Mistura ele com água e você pode fazer traços, você pode usar o grafismo indígena, que são linhas, né? E outros desenhos que você pode ir criando. Mas não esqueça, é só lavar que sai, certo? Você também pode usar uma tinta natural, que é com o pó de açafrão, aquela raiz amarelinha, que também tem uma coloração bem bonita. E ainda podemos usar o pó de café, né, gente? Mas lembre-se, todas essas dicas que eu estou dando aqui são pigmentos naturais e saem facilmente quando lavados, tá certo? E eu quero dizer para vocês que todo este material estará disponível na plataforma Eduque. Assista quantas vezes você quiser. Vai lá, baixe os vídeos, veja aqui as nossas referências que eu estou deixando, se aprofunde e aproveite este momento para estudar. Até a próxima. Na próxima aula nós vamos falar sobre mais body art, tá bom? Um abraço, tchau!